Fala investidor, como você tá? Tudo certo? No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o que é o Buy and Hold, né? É uma metodologia que eu uso para investir, para os meus investimentos. E antes de começar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei e também me seguir lá no Instagram. Eu sempre estou postando conteúdo novo para vocês, a gente sempre está interagindo mais de perto por lá. Beleza? Então vamos lá. O que é o Buy and Hold, né? É uma metodologia que eu uso nos meus investimentos. É o meu jeito de pensar na forma de investir, tá certo? Buy significa comprar e hold significa segurar, ou seja, você compra e segura uma empresa, você compra e fica com ela na sua carteira por um tempo indeterminado. Se possível, 10 anos, 5 anos, 20 anos, para sempre. Ou seja, você não compra pensando em vender ela, em ter lucratividade na hora de vender, tá? Você não pensa no trade em si, você pensa no investimento mesmo. Mas tá? Na verdade você compra e segura essa empresa enquanto ela for lucrativa para você, enquanto ela ainda tiver com um fundamento bom, com uma dívida não muito grande, ou seja, quando o fundamento dela ainda fizer sentido para você, tá? Não adianta você comprar e segurar só porque você é um holder, não. Se a empresa está falindo, se a empresa está mostrando resultados cada vez piores, não adianta você ter ela na sua carteira. Você tem que ter ela na sua carteira se ela ainda for uma empresa boa, se tiver num setor bom, enfim. Se ela ainda tiver com um fundamento bom, você vai continuar com ela. Senão você, logicamente, pode vender, se desfazer para fazer novos aportes em outras empresas que fazem mais sentido. O Buy and Hold é uma metodologia que é comprovadamente a que mais dá certo na hora de investir, tá? Muitos investidores, muitos grandes investidores utilizam esse método para investir, tá? Os aportes no Buy and Hold são essenciais, tá? A gente tem que estar sempre aportando, todo mês aportando, colocando dinheiro nessas empresas, investindo cada vez mais, tá? Então por isso a gente tem que ter um controle muito grande com nossos gastos. A gente tem que saber, como eu gosto de dizer, a gente primeiro tem que investir e depois gastar, tá certo? A gente nunca deve primeiro gastar todo o dinheiro e o que sobrar a gente investir. Não, a gente tem que ter um mindset que primeiro, antes de tudo, vem o investimento e o que sobrar a gente gasta ele com o que quiser, tá certo? Eu sempre recebo e logo já vou e invisto meu dinheiro, sabe? E depois o que sobra, aí sim eu gasto, compro o que eu quiser, enfim. Mas primeiro, antes de tudo, vem o investimento. No Buy and Hold, a gente tem a mentalidade de virar sócio da empresa, de virar dono da empresa. Ou seja, quando a cota dela valoriza, a gente não vai vender ela só porque valorizou, ou ao contrário, porque ela desvalorizou, a gente vai vender, tá? Porque pensa o seguinte, se você fosse dono de uma padaria, enfim, uma padaria, e a sua padaria está indo certo, está vendendo bastante, você está crescendo, você já está pensando em expandir, já está pensando em abrir franquia, e só porque você cresceu, significa que você vai vender a sua padaria? Não. Você vai continuar nela para cada vez crescer mais. Enfim, se daqui um bom tempo aí você quiser vender, ok. Mas enquanto você está crescendo, não tem por que você vender a sua padaria, certo? Então no investimento é a mesma coisa. Não é porque a cota tá aumentando que você vai vender. Muito pelo contrário, você vai continuar porque isso significa que a empresa continua com um fundamento bom, que a empresa está evoluindo, está expandindo, tá? Então não tem por que a gente vender ela só porque a cota aumentou ou também porque a cota diminuiu, tá? Porque às vezes a cota diminuir não significa que a empresa está indo mal, que a empresa está falindo ou enfim, qualquer coisa do tipo. Às vezes significa só uma rápida volatilidade ali no preço dela, na cotação, por um período de tempo curto e por isso essa desvalorização. Mas não porque a empresa perdeu o fundamento, porque a empresa tá falindo, tá? Então a gente tem que continuar com os aportes frequentes nas empresas. Quando você se torna sócio da empresa, né? Se você compra a empresa com mentalidade de dono,
ela trabalha para você de fato, né? Você recebe os dividendos, você recebe, você está crescendo junto com a empresa, você tendo o aporte frequente, o seu número de cotas sempre vai aumentando, o seu número de ativos sempre vai aumentando naquela empresa, enfim. Quanto mais tempo você aportar nessa empresa, maior vai ser o seu recebimento, né, dos dividendos, enfim. Você sempre vai estar crescendo junto com a empresa. No buy and hold é muito importante a gente ter uma carteira de investimentos diversificadas. O que significa isso? Ter uma carteira com bastante número de ativos em setores diferentes. Isso eu estou falando na renda variável, tá bom, pessoal? Então, se você tem uma carteira 100% em renda variável, o interessante não é você ter apenas 100% em ações. É legal você ter ações brasileiras, ações estrangeiras, fundos imobiliários, enfim. Você tem que ter uma diversificação muito grande na sua carteira, porque com essa diversificação grande, a volatilidade na sua carteira acaba diminuindo bastante, tá? O risco também acaba diminuindo, porque, um exemplo, você tem 20 ativos na sua carteira. Se você errar, que eu digo, né? Se 5 empresas dessas 20 falirem no meio do percurso, né? Em 20 anos, em 30 anos, em 10 anos, se 5 empresas falirem, 15 delas você acertou, ou seja, você vai continuar tendo uma receita com essas 15 empresas que sobraram, ou seja, de 20 você errou 5, mas 15 delas ainda continuam perene no mercado, ainda continuam num setor muito bom, tendo uma lucratividade, tendo um rendimento, ou seja, crescendo ainda nesse período de tempo, tá? Então, você pode, né, errar um pouco mais, né, com essa diversificação muito grande. Então, de 20 empresas, você errou 5, mas 15 continuam com um fundamento bom, continua crescendo a empresa, enfim. Você ter essa diversificação é muito importante por conta disso, tá certo? E na hora de investir, é muito importante a gente procurar a melhor empresa do setor, tá? Nessa diversificação que eu quero dizer, não é diversificar em, sei lá, 6 empresas de energia, 5 empresas de varejo, 3 empresas no setor de saneamento. Ou seja, se você ficar com muitas empresas no mesmo setor, isso não é diversificar. Diversificar é você ter várias empresas em setores diferentes, tá certo? Porque se a gente diversificar no mesmo setor, vai continuar com risco muito grande, porque às vezes o setor sofre, tem uma alta volatilidade no setor por conta de sazonalidade ou que aconteça algum problema. Você vai acabar se prejudicando também por não estar diversificado em setores diferentes, tá? Então o importante é você se diversificar em setores diferentes e não só em empresas diferentes, tá certo, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, espero ter te ajudado. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, @1pontoinvestidor. Valeu, pessoal!